Oi, Joana, Camila, tudo bem e vocês? Tudo Tudo bem? bem. A gente primeiro queria agradecer muito a sua participação aqui na nossa primeira entrevista que vai entrar na plataforma no Learning Center. É um prazer ter você com a gente. A gente já se conhece há alguns anos, né? Tanto eu quanto a Camila. E a primeira pessoa que a gente pensou nesse primeiro momento de formato de entrevista foi você. Então a gente quer te agradecer muito pelo tempo e por ter topado dividir todo o conhecimento aí com o pessoal. Bom, eu queria agradecer a vocês, né, Joana e Camila, de terem me convidado para esse momento que eu acho muito especial, que é justamente o momento. O trabalho na tradução sempre é tão individual e solitário, né? Sim. E aí você tem a oportunidade de falar sobre o que a gente faz com um número maior de pessoas, é sempre um prazer. Então eu agradeço muito pelo convite, fico muito feliz de poder participar dessa entrevista. Ah, que bom. A gente, só para contextualizar o pessoal que está assistindo, a nossa entrevista de hoje vai ser com a Renata Colazante, que é tradutora juramentada, e nós vamos bater um papo aqui sobre tradução juramentada, que apesar de ser um assunto, né, um serviço muito usado há muito tempo, ele gera muitas dúvidas, seja para os clientes que precisam, seja para as pessoas que atuam no mercado de tradução. Muitas pessoas chegam para a gente com dúvidas, não entendendo como que funciona, como que se torna um tradutor juramentado. Então, o convite foi para a gente bater um papo mesmo, para tentar esclarecer um pouco essas questões sobre o mundo da tradução juramentada. Pode falar, por favor. Não, eu ia dizer que de fato, o desconhecimento é geral mesmo. Às vezes, assim, a gente é obrigado a fazer bastante trabalhos para a justiça, né? Sim. E temos contatos com muito advogado mesmo, e que mesmo o advogado, né, quando ele não tem, nunca passou pelo processo de precisar da tradução de uma peça para compor um processo, é normal. Quer dizer, não é, o que eu quero dizer com isso é assim, o desconhecimento, né, sobre a tradução juramentada, ele é de tal forma generalizado, Sim. né, e a pessoa realmente só vai descobrir como é que funciona quando ela passa a precisar Exato. do serviço, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante todas essas oportunidades que a gente tem de explicar o que é uma tradução pública, para que ela serve, de que forma ela difere de outros tipos de tradução. Eu acho bastante importante, porque é uma forma de você levar conhecimento a pessoas para que elas não fiquem também tão perdidas, né? Com certeza. A gente sente aqui na Spell que tanto o cliente que às vezes precisa do documento juramentado, ele chega completamente perdido, sem ter noção do que né, como começar, o que fazer. E mesmo as pessoas que estão começando também na área, a gente tem uma consultoria que é voltada para quem está iniciando no mercado de tradução. Quando a gente fala sobre tradução juramentada, geralmente vem um monte de perguntas de desconhecimento geral mesmo, assim. Então, é muito legal a gente poder conversar um pouco e trazer esse assunto que é tão útil, né? Alguém sempre precisou ou vai precisar de tradução juramentada em algum momento. Então, e é muito pouco falado. Então, eu acho que a ideia da gente trazer esse conhecimento é muito válida. É verdade. Foi uma excelente iniciativa. Parabéns para vocês. Obrigada. Bom, vamos lá, eu vou te fazer umas perguntas. Eu acho que a gente pode começar só falando um pouquinho de você, Renata. Sim, Conta sim. pro pessoal, né? Você é formada, quanto tempo você trabalha nisso? Eu acho, legal. Tá. Bom, eu entrei na área, né, de línguas sendo professora de inglês, né? Uhum. Então eu comecei a ministrar aulas numa escola de idiomas. E depois eu gostei tanto de trabalhar com idiomas que eu resolvi fazer letras, né? Então eu fui para o curso de letras e eu queria, assim, eu sou uma pessoa que eu estou sempre buscando conhecimento, né? Sim. Acho que é muito importante e é uma coisa que eu gosto muito de ler e tudo mais. Então, quando eu comecei o curso de letras, eu disse, bom, não vou parar por aí, né? Quero seguir uma carreira acadêmica também. Então, no último ano, quando eu estava no último ano do curso de letras, apareceu um edital para o concurso de tradutores juramentados no estado de São Paulo, né? E aí eu prestei
Então, quando eu estava terminando o curso de letras, eu já me tornei tradutora juramentada. Que legal! A trabalhar nas duas vertentes, né? Trabalhando com tradução, eu já fazia traduções, mas não juramentadas antes, né? Sim. E então eu sempre pratiquei a famosa dobradinha, né? Do tradutor. Então depois eu continuei, depois que eu assumi, né, o cargo de tradutora pública, venho trabalhando sempre com traduções, mas sempre dividindo o meu tempo também com a docência, né? E aí eu terminei o curso de letras na Unimep, aí eu entrei no mestrado na USP, em São Paulo, né? E aí prossegui, né, também com doutorado na área de literatura inglesa, que era a área que não escolhi tradução, mas embora a minha tese de doutorado tenha a ver com tradução da área literária, né? Sim. A área que eu optei por seguir na academia foi a literatura. Legal, obrigada por explicar um pouquinho para o pessoal aqui pra gente também, contar um pouquinho da sua história. Bom, vamos começar falando o que é preciso fazer, Renata. Se a pessoa quer se tornar um tradutor juramentado, o que ela tem que fazer, basicamente? Bom, eu diria o seguinte: primeiro, existe uma questão que é o aspecto formal, né, de como se torna. Sim. Mas eu acho que existe um passo anterior a isso, que eu acho que antes de se tornar um tradutor juramentado, tem que se tornar um tradutor, né? Porque a única diferença que eu vejo entre a tradução juramentada, o que se chama, na verdade o nome dela nem é mais tradução juramentada, né? Ela é tradução pública. Né? Eu sou uma tradutora pública. Exato. Então, a única diferença entre o tradutor público, né, e o tradutor não público, né, o tradutor que vai trabalhar com as peças para empresas ou de outras áreas. As traduções simples, né? Em termos de formação, né, nenhuma. Eu acho que assim, a qualificação que você precisa para o mercado de tradução é muito grande, principalmente porque a tradução não é uma atividade regulamentada no Brasil. Então, o que vai determinar a sua permanência e o seu sucesso no mercado é justamente a sua qualificação. Exato. Isso é muito importante de ser falado, né? Acho que as pessoas não têm uma ideia de que eu sei falar o idioma, então eu posso traduzir. Poder pode, né? Mas como faz falta e como é diferente a formação, né? Ter a informação. Não, tem gente que acha isso é um problema bastante sério. Eu diria que não apenas na tradução de uma maneira geral, dentro da tradução juramentada também, que a pessoa se fixa por jogar o preço da tradução o mais barato possível para ela conseguir clientes. Só que isso na verdade, é um tiro no pé. Sim. Você vai conseguir um trabalho de alguém que quer pagar mais barato e vai por aí. Sim. Só que você não vai conseguir a manutenção do seu cliente. Porque o cliente, muitas vezes ele procura só preço, sim, só que ele não sabe. Ele não sabe o que significa receber um trabalho que não tem qualidade. Exato. Quando ele vê, daí ele viu, né, qual é o problema que se tem. Então, eu acho que a formação, o investimento na formação, né, o treinamento como tradutor é muito importante. Mesmo porque, para você entrar na área de tradução juramentada, você precisa passar por um concurso público. Exato. Né? Até o momento atual é assim que se faz. Sim. E para que você seja aprovado nesse concurso público, você precisa ter experiência como tradutor. Porque se você não tem isso, porque em que se pauta esse concurso? Né? Quer dizer, quando eu fiz, pelo menos na minha leva, né, de tradutores que prestaram o concurso, e como os concursos são estaduais, eu não posso dizer que é assim para todos os estados e que vai ser assim para todos os concursos. Então, vou escrever a experiência que eu tive. Claro. Você precisa estar capacitado como tradutor e intérprete. O que é se tornar-se um tradutor público? Né? É passar por um processo seletivo, um concurso, e, se aprovado, o Estado vai dar a você, tradutor, fé pública. Exato. Que não é pouca coisa, é uma responsabilidade gigantesca. Exato. É a mesma responsabilidade que o Estado atribui aos tabeliões para poder fazer
a emissão de documentos públicos no Brasil. Exatamente. E Renata, tem algum, você sabe, ou tem algum curso preparatório específico para o concurso da tradução juramentada ou não? Ou a pessoa precisa se preparar, né, fazer essa formação que a gente está dizendo e fazer a prova no dia do concurso? Não existe nenhum concurso, nenhum curso de formação, porque não existe nenhuma habilidade a mais que é solicitada do tradutor público que não seja saber traduzir. Né? Sim. Então, como é que foi o meu concurso, por exemplo? Então, você vai ser avaliado tanto pela sua capacidade de traduzir e inverter documentos, né? A tradução e inversão. Para quem não sabe, né? A tradução, nós chamamos de tradução quando é do idioma estrangeiro para o vernáculo, né? Para a língua portuguesa, e a versão quando é do português para o idioma estrangeiro. Então, quer dizer, você vai ser avaliado na sua capacidade de fazer traduções e versões. Então, tem que estar também com o inglês ou o idioma que for prestar em dia, né? O inglês é a minha língua, né, de trabalho, mas seja qual for o idioma que a pessoa vá prestar. E também na interpretação, porque você vai ser chamado a fazer uma prova de interpretação também. Então, como é que foi feita, por exemplo, na minha época, né, na época que eu prestei o concurso de tradução escrita, né, eles te dão um texto, um era da área jurídica, o outro era um texto mais comercial, um que você tinha que fazer a tradução e o outro você tinha que fazer a versão. Você tem um dado tempo, né, limitado para fazer isso daí. Se eu não estou enganada, deve ter sido 2h30 a duração da prova, mas posso estar enganada, mas não muito mais que isso, 2h30 a 3 horas. Na banca de interpretação foi assim, antes de você entrar na banca, cada um foi avaliado individualmente. Primeiro foi feita a prova de tradução, porque os que não foram bem ou que não foram aprovados na parte de tradução nem foram para a interpretação. Já deu uma peneirada ali, né? É como se fosse uma eliminatória mesmo, né? Tá. E daí, na prova de interpretação, eles davam um texto escrito pra gente ler antes da prova, né? E aí chamavam individualmente na sala, onde tinha uma banca composta por 2 professores, né? Quem fez quem elaborou a prova do concurso naquele momento foi a Universidade de Guarulhos. Então, eram 2 professores ali da universidade que estavam fazendo isso. E aí, você tinha que... na verdade, elas se alternavam em fazer perguntas nos 2 idiomas, português e inglês, e você tinha que responder as perguntas a respeito do texto que você leu, sem, obviamente, o apoio do texto, no idioma que estava sendo perguntado. E, às vezes, elas trocavam, né? Quem estava perguntando em português para ver a velocidade... Exato, de raciocínio, né? Conseguir trocar o idioma. É a habilidade que você precisa, né? Uma das habilidades que você precisa para poder fazer uma interpretação. Porque o intérprete na tradução pública, ele vai trabalhar onde? Em juízos, né? Quer dizer, eu já fiz vários julgamentos, né? Interpretação, às vezes tem uma testemunha, ou às vezes a vítima, ou às vezes até o réu são estrangeiros, e aí a lei garante a eles o direito, né, de ter o acompanhamento de tradutor, e tem que ser público. Cartórios, por exemplo, para qualquer coisa que o estrangeiro precisa fazer, desde fazer um registro de uma assinatura no cartório até casamento, divórcio e outros atos notariais, precisa do acompanhamento de um tradutor público. Então, você tem que ter a fé pública ali, porque você assume a responsabilidade sobre o conteúdo daquele que está sendo interpretado naquele momento, né? E eu tive vários, na época, quando eu fiz o concurso, eu trabalhava ainda com o ensino de inglês, e eu tive pessoas que trabalhavam comigo e que, dentro daquilo que você falou, né, Joana, as pessoas acham que dominar o idioma é a mesma coisa que saber traduzir. Eu tive colegas que eram excelentes professores e que não foram aprovados no concurso para tradutor. Que eu já trabalhava com tradução, né? Eu já fazia.
Então, eu não apenas ministrava aulas, né? Eu trabalhava com as duas coisas. Então, ser nativo ou falante de um idioma não garante a ninguém as qualificações necessárias para utilizar esse idioma profissionalmente, seja como professor, seja como tradutor, ou qualquer outra forma de qualquer outra profissão associada aos idiomas. Eu acho que é legal você falar até essa questão da aula também, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, estão falando porque querem que faça curso específico de tradução. Mas para dar aula de inglês também, né? Às vezes você não tem a habilidade para isso, ou enfim, ou determinados skills, e que te impedem de ser um bom professor e se desenvolver numa carreira como professor ou como tradutor, somente pelo fato de você ter o determinado idioma. Então, acho que isso é muito importante. Senão, se fosse assim, todo brasileiro, né, nasceu falando português, seria potencialmente um professor de português e também poderia fazer revisões. Né, exato! Né? É isso. Isso acontece muito na nossa área, né? Infelizmente, acontece isso de desvalorizar mesmo a nossa profissão, né? De ver, às vezes, isso como um bico. Eu tô precisando, vou lá fazer uma tradução. Só que isso acaba prejudicando muita coisa. Prejudica o mercado, prejudica a área de produção e prejudica o cliente também. Sim. Sem Sim. Eu tô com uma dúvida, você estava falando da questão dos idiomas, né? Um tradutor público, ele pode, por exemplo, fazer o concurso para 2 idiomas diferentes, inglês e espanhol? Sim, pode. Ele pode, porque as provas são feitas em dias diferentes justamente para permitir que o tradutor possa traduzir um número maior de idiomas.